Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu sou fonoaudióloga, então o meu interesse seria falar sobre mediação e comunicação em linguagem. Então, nesse sentido, eu trouxe esse material, que é um material antigo, de 2001, que já falava da importância de ter como prioridade a comunicação funcional e a comunicação social, além da linguagem como autorreguladora do comportamento. Então, eu vou trazer um pouquinho do contexto histórico para a gente entender que mediação não é uma história brasileira. Isso é uma história internacional que vem diante de uma série de leis. Se a gente for voltar lá atrás na história da educação, primeiro era educação especial, depois integração. E aí, como é que isso aconteceu? Várias leis internacionais, eu vou dar destaque aqui as duas da Unesco, e principalmente a Declaração de Salamanca, que falou da inclusão e ninguém estava preparado. E aí começou a surgir o papel do mediador em outros países do mundo. Como dar conta dessa inclusão em turmas enormes, com uma estrutura curricular que era só para quem aprendia sempre. Como fazer isso? E aí, aqui na França, começou um movimento que era com auxiliares de integração escolar, que depois passaram para a responsabilidade da educação nacional. Isso diz muita coisa, porque antes eram basicamente cuidadores. A partir do momento que eles passaram para ser da educação nacional, eles se preocuparam com a formação dessa pessoa, independente da formação de base, e isso é uma coisa que acompanha todos os casos. Nos Estados Unidos, a Carla já falou que se chama shadow, né? Shadow é aquele que tem que estar perto, mas não substituindo, né? Tem que estar perto para a hora que for necessário. E lá pode ser, formado em psicologia, fono, pedagogia, educação especial, lá tem essa formação, mas, independente da formação de base, é importante manter a comunicação com a família e com o grupo, com a equipe que está acompanhando fora da escola, porque é isso que vai dar suporte. Ele tem o papel, o mediador, de tentar generalizar aprendizados da família, aprendizados do que eles têm um setting terapêutico, para aquele momento que é o momento real social daquela criança, com os pares, é onde acontece a vida social dela. E eles passam pelo menos 20 horas nesse ambiente. Então, o conhecimento, lá eles pedem que seja habilitado em análise do comportamento e ter experiência com autismo. Na Grã-Bretanha também tem os Teacher Assistants, e que também tem formação que pode ser de várias áreas diferentes, mas eles têm que ter uma formação junto aos professores de turma. Eles acompanham o professor de turma o tempo inteiro. Seja em sala regular, eles também têm lá as salas de apoio, que seria tipo uma sala de recurso, é um pouquinho diferente o esquema, e tem a inclusão dentro de sala de aula. E aí, no Brasil, como é que aconteceu isso? A gente veio de toda essa história nacional, Salamanca, Constituição, parâmetros curriculares e a LDB de 1996, que deu 7 anos para as escolas se prepararem para a inclusão. Então, o deadline era 2003. O Brasil, isso a gente sabe, né? A gente vai deixando ali para o fim, e chegou 2003 e era lei, tinha que. Né? E aí começou a gente a pensar como fazer isso ser útil para a criança. Né? A ideia do mediador não é dar um jeito para botar um ajudante do professor na escola. É como aquele horário que ele está ali vai poder ser melhor aproveitado. Então, a primeira coisa do papel do mediador é entender a natureza da dificuldade, para agir ou para se afastar quando necessário. E, para isso, tem que ter formação, tem que ter capacitação. E aí eu vou falar um pouquinho dessas bases, dessa natureza, que são importantes. O profissional ele tem em mente, porque ele tem que ter essa formação de base, porque na hora que ele tem que agir ou se afastar, está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora.
Então, é uma formação que é necessária, senão ele vai ficar só seguindo checklists que não vão ser adaptados àquela criança e àquela situação. Então, dentro dos precursores da linguagem, a imitação e a atenção compartilhada, né? A imitação tem a espontânea, por exemplo, uma criança pegar uma vassoura, começar a imitar alguém varrendo a casa. Tem também a imitação, quando a gente pede para imitar, a criança imita de volta. A gente sabe que isso é um fator super difícil no autismo e é muito importante ser feito. Se a gente for pensar na educação infantil, todos aqueles gestual das musiquinhas, eles já têm essa imitação. Tem o imitar bichos, né? A imitação ela é muito solicitada. E a atenção compartilhada é quando a gente triangula a atenção, no mínimo 2 pessoas olhando para um mesmo objeto. E isso aqui, por que é precursor da linguagem? Porque isso aqui junto é o que faz a aquisição de linguagem. Por exemplo, tem alguém andando na rua e passa um helicóptero. E aí a mãe fala, ih, olha lá. E aí o bebê olha, tudo bem que eu peguei helicóptero, uma palavra péssima como exemplo, que é enorme, mas a criança vai olhar para a mesma coisa e ela vai vir com a imitação e a aquisição de linguagem vai se dar dessa maneira. Os outros dados da comunicação não verbal extremamente relevantes são o olhar. Então, o exemplo que a Carla deu da criança deitada, olhando lateralmente para um carrinho, a gente sabe que está deixando de ter, é muito mais sensorial do que dar um significado ao que está acontecendo. Então, uma orientação básica na rodinha, agora que eu falo não do carrinho, mas a rodinha da educação infantil, não dá para deixar de lado, porque ele não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, como tentar trazer para aquele momento, para aquilo que está sendo conversado? O apontar, a gente tem 2 fases do apontar que são importantes, que é o apontar imperativo e o apontar protodeclarativo. O que é isso? O imperativo é aquele de pedir. Então, logicamente, vai começar no autismo o de pedir. Né? Se eu tenho 2 opções, a criança adora batata frita e tem uma batata frita e alguma outra coisa que os pais ofereçam. Qual que você quer? Isso na escola também vai acontecer. Então, esse é o primeiro, para depois ter o de compartilhar. Entrou uma borboleta na sala de aula e tem uma borboleta. Né? Esse compartilhar, ele entra um pouquinho depois, ou bastante depois, depende da criança, no autismo. Dentro das habilidades cognitivas associadas, teoria da mente, que é a capacidade da gente se colocar no ponto de vista do outro, né? É imaginar o que o outro está pensando e ainda tem um outro nível, imaginar o que o outro está pensando do outro. Eu sempre brinco que a gente que convive com autismo sabe como é especial e que tem inocência, né? A inocência passa muito por aí também. E nunca vai fazer fofoca. Por que não fazem fofoca e não entendem fofoca? Porque isso é o grau máximo de teoria da mente. Por isso que é tão difícil. E eles têm uma falha na teoria da mente, que é a incapacidade de atribuir, então, estado mental aos outros, é a leitura do outro, e isso teria uma interferência direta no faz de conta, na compreensão de metáforas e outros aspectos pragmáticos da linguagem. Outra habilidade cognitiva que é estudada como base para essas dificuldades do autismo é a coerência central. Seria que é a habilidade que a gente tem de olhar o todo. Depois a gente olha as partes, mas normalmente a gente olha o todo do que está acontecendo. E na falha, quando há falha na coerência central, numa sala de aula, ele pode estar muito mais ligado, por exemplo, num ventilador que está ali no canto, ou num teatro, no letreiro que está dizendo a saída, do que o setting principal de significado. Isso, numa sala de aula, acontece o tempo inteiro. O mediador ele tem que tentar colocar a atenção para o que está acontecendo de principal, para ler socialmente o que está acontecendo. Porque, às vezes, o brilho do brinco de uma colega está mais interessante do que o que a professora está mais interessante. Veja bem, ele não prefere, mas a tendência é ver o detalhe, ele tem que aprender a ver o todo também. Funções executivas, tem um grupo que defende que estejam prejudicadas e vão mais a fundo, mas
usam como base do problema, e tem outros que já falam disso. Mas as funções executivas são aquelas que ajudam a gente a planejar, a organizar, a flexibilizar. Tem algumas crianças com autismo que elas não flexibilizam, organização e planejamento à risca. Tem outros que têm uma dificuldade de organização também, principalmente no que diz respeito, às vezes, até ao uso corporal, a seguir algumas sequências. Então, nesse sentido, equilibrar essas funções executivas, que podem ter um peso maior para um lado que para o outro, também é um papel do mediador. Dentre as manifestações linguísticas, a gente pode ter a estereotipia verbal. A estereotipia verbal, como qualquer outra estereotipia, não tem significado, não tem função. E se não tem significado ou função, ela tem que ser substituída por alguma coisa que tenha uma função, né? O jargão, eu botei o Minion, que para mim é o melhor exemplo. Já existe uma intenção de fala. É diferente da estereotipia verbal. Então, você fala banana, né? Que os Minions falam. Às vezes, esse jargão ele vem tentando preencher uma frase. Ele sabe falar uma palavra, ele percebe que o adulto fala mais, mas não sabe muito bem como colocar aquilo numa estrutura de frase. Mas é interessante. Ops, fiz bobagem. Mas é interessante como um meio também já entra uma intenção comunicativa melhor do que quem está totalmente não verbal ou com uma estereotipia verbal. E a ecolalia? A ecolalia ela foi julgada erroneamente por muitos anos. As pessoas falavam, ele está com ecolalia. Ecolalia é visto hoje como um sinal promissor para ser verbal, porque a criança ela percebe que tem o turno da conversação. Então, se eu pergunto, você quer brincar com carrinho? Aí a criança fala, com carrinho, ela sabe que ela tem que ter alguma resposta. E alguma resposta ela está dando. O que a gente tem que fazer? Normalmente, essa ecolalia, ela vem de acordo com a estrutura de frase que a gente dá. E tem estruturas que são muito mais difíceis. Então, se a gente, ao invés de fazer uma pergunta do carrinho, ela respondeu, então você quer brincar com o... Você faz tipo um preencha-lacunas. Isso costuma quebrar a ecolalia e o mediador ele pode fazer esse tipo de estratégia. Dentro dos níveis linguísticos, a gente tem uma parte que é considerada a forma da linguagem. A forma da linguagem atinge tanto a parte de sons quanto a parte de frases. Dentro da parte de sons, a gente tem o fonético, que é o articulatório. Se a criança fala uma vez pá, ela é capaz de falar pá. Isso é articulação, isso é fonética. Fonológico é chamar o som certo na hora certa. Então, por exemplo, a criança sabe falar pá, mas na hora de falar pato, fala tato, né? Então, ela tem a possibilidade articulatória, mas ela seleciona de uma forma, às vezes, desorganizada ou substitui por próximos. Isso aqui pode ocorrer com autismo, sim, mas não é comum, mas pode ocorrer. A parte morfossintática é a estrutura de frases. É comum que aconteça, só realmente a síndrome de Asperger, que foge um pouquinho mais, apesar de não ser mais denominada como isso, a entidade todos compreendem quando eu falo, mas, de uma maneira geral, está prejudicada. Por exemplo, o uso da primeira pessoa, que é o mais clássico. Outro tipo é quando tem dificuldade com gênero, falar o cadeira, né? O mesa, que isso é uma coisa que na aquisição pode acontecer típica, mas passa muito rápido e eles podem ter uma dificuldade um pouco mais persistente nisso. E tem uma questão interessante na parte morfossintática, que às vezes a criança sai de uma ecolalia remota, ou seja, ela decorou lá o desenho animado e fala a partir daquelas frases coladas. E quando ela vai começar a ter um formato próprio de frases, a gente pode ter uma falsa impressão de regressão. Por quê? O desenho animado é o quê? Eu vou alcançá-lo. Você não me verá jamais.
Aí, de repente, ele vai fazer um esforço enorme para dizer: Maria quer te. Por exemplo, para Maria quer aquilo. E parece que ela piorou, mas não piorou, porque isso é uma fala produtiva. Isso ele está começando a construir e, a partir dali, vai se ampliar a frase. Esse é o papel do mediador também, de ajudar. Por que eu estou falando de cada fase? Porque o próximo degrau é aquele que tem que ser calcado pelo mediador. Quanto ao conteúdo, o conteúdo é a parte semântica, de uma maneira geral, está prejudicado. O que acontece com muitos é conseguir nomear concretamente. Entra um pouquinho depois as palavras funcionais. As palavras funcionais são aquelas tipo não, dá, que são palavras que servem para várias situações diferentes. É diferente dizer que isso, mesa, cadeira, né? Ela tem um ganho social, né? Uma possibilidade social muito maior. E conceito é uma questão. Conceito é você entender que cadeira não é só aquela que tem na tua casa. Cadeira é tudo que serve para sentar, que tem encosto. Por exemplo, então tem esse exemplo aqui que é usado pela Temple Grandin, que ela achava que a igreja era só dos domingos. Quando ela foi no batizado da sobrinha numa outra igreja, ela lembra que falava: não, isso não é igreja. Isso é não ter o domínio do conceito. Quanto ao uso, o uso aqui eu coloquei o alvo, porque é onde está o centro da dificuldade. É o uso social da linguagem, é onde está a base da dificuldade do autismo. E aí eu também trouxe um exemplo de dinossauros, né? O que é interessante? Se ele tem temas que ele tem mania, a mediadora ela está sabendo quais são os temas que estão acontecendo mais na escola. Porque tem moda da criança de 3 anos, tem moda da criança de 5, de 8. E aí ela tem que saber quais são essas modas, porque a família também deve estimular para ter o quê? Para ter alguma coisa em comum. Se não tiver um tópico em comum, vai ser difícil estabelecer uma comunicação. Então, por exemplo, uma criança que eu conheci que adorava carros antigos, Egito Antigo, na hora que entrou na fase dos pokémons, virou popular da escola, porque ele sabia absolutamente todas as transformações. Então, como é importante trazer para essa habilidade que eles podem ter dentro de uma área, assuntos que estão em voga na escola. Aprender a distribuir a conversa, né? Conversar com um já é difícil, com 2 mais difícil, com um grupo muito mais difícil. Um mediador ele vai poder fazer isso como ninguém, porque está acontecendo na hora aquilo. A comunicação, o problema de comunicação, então ele vai saber na hora como agir. E as dificuldades com a linguagem figurada, que também são conhecidas e que podem ser explicadas didaticamente e visualmente. Então, exemplos práticos aqui, vamos pensar numa educação infantil. Hora das Novidades tem em absolutamente todas as escolas que eu conheço, né? E aí, a pergunta, né? O que vocês fizeram no fim de semana? Aí cada um conta suas novidades na rodinha. A gente está falando de comunicação, que é uma dificuldade. A gente está falando de linguagem, nem todos sabem contar. A gente está falando de atenção compartilhada, porque são muitas crianças compartilhando a atenção para aquele que está falando, e um de cada vez. Olha o grau de dificuldade disso. Então, o que o mediador pode fazer ali? O mediador, primeiro, pode já combinar antes, que seja por imagens, e ele empreste a linguagem para aquela criança que é não verbal. Do passeio que ele fez, ele vai entender, ele pode mostrar foto com ajuda para os outros, enquanto o outro conta. Aquela criança que fala, mas fala com dificuldade, ele pode ser complementar, e isso sempre combinado com a família, porque quem sabe o que ele fez na atividade fora é a família. Então, tem que se passar essa informação. Os ambientes, eles têm que estar totalmente interrelacionados, sabendo o que aconteceu com aquela criança. Porque senão fica aquela comunicação que acaba assim,
que você fez na escola? Morre. O que você fez no fim de semana? Se eu sei o que ele fez na escola e que se eu sei o que ele fez no fim de semana, eu tenho como puxar ganchos e estabelecer uma conversação. Ciências, proposta de tema animais, apresentar com gravura os animais mais conhecidos na rodinha, conversar sobre experiências que as pessoas talvez já tenham tido com eles e imitar os animais. Motivação para aquilo, se ele gosta de bicho é bem mais fácil, atenção compartilhada, imitação. Mais uma vez, a gente entra com as dificuldades e o mediador ele vai ter que ver como participar até de criar uma motivação com alguns animais, preparando para aquela aula. Proposta da educação infantil ainda, o livrinho Lúcia, já vou indo. Leitura do livro na rodinha, reconto coletivo do livro, desenho da história. Narrativa, que é você contar com encadeamento, é extremamente difícil, mesmo no autismo verbal. É muito difícil encadear. E isso é exigido na escola em linguagem oral e em linguagem escrita. Atenção compartilhada, mais uma vez, e o grafismo. A gente sabe que grande parte das crianças TEA tem jovens, tem dificuldade com o grafomotor. Então, como tentar facilitar isso para não ter uma sobreposição de dificuldades? Bom, existe uma correlação direta entre linguagem oral e linguagem escrita. Então, a interpretação de texto, ela pode ser difícil, porque é difícil a interpretação de textos oralmente. Então, são as mesmas habilidades que devem ser trabalhadas. E a produção de texto é a mesma coisa. Durante anos, a escola ela exige um texto narrativo, a escrita. É difícil a narrativa oral. Então, o mediador tentar colocar etapa a etapa, também com organogramas, o que aconteceu antes, em que lugar foi, isso tudo estrutura. Se pedir para escrever, simplesmente não vai rolar. Aí vamos lá para a educação infantil, para o ensino fundamental 1. O que João fez quando encontrou a casa de doces? Primeiro, interrogativas. As frases com essa estrutura QU, que são WH no inglês, que também no português entra o como, o que, quando, são especialmente difíceis. QU e interpretação. Se houver dificuldade, pode adaptar a prova para, ao invés de responder as perguntas dessa maneira, fazer com que preencha lacunas durante um tempo, até ele conseguir entender a estrutura. Se você fosse presidente do Brasil, como você tentaria resolver o problema da violência urbana? Tudo que está aqui, eu tirei de currículos, tá? Uma condicional, dificílimo. Condicional precisa de muita teoria da mente. Se coloca no lugar do presidente. É o que pode ser, não é o que é. O que pode ser é muito mais difícil para indivíduos TEA. E um conhecimento de mundo, que é importante trazer sempre, tanto na família como em casa. O que está acontecendo no mundo? Aqui, humor é um dos pontos mais difíceis. E o humor tem, todas as provas têm tirinhas, concordam? Quem acompanha? Todas vão ter tirinhas, e depois, mais velho, vão entrar as crônicas, que também tem humor, mudança de enquadre. O humor, qual é a história? Você vai numa lógica. Então, ele pediu alguma coisa para o gênio, e o Cebolinha foi multiplicado, ganharia da Mônica, e aqui contradiz o que isso aqui disse, né? Na verdade, é uma expectativa que é quebrada e obriga a reanalisar. Flexibilidade. Eu estava indo com um pensamento, eu tive que mudar aquele pensamento para ver de outro ponto de vista. Qual a relação fundamental 2? Entre o sentimento do adolescente e a forma como reagiu ao ciúme. Como ele disfarçou tal sentimento. Retirado de uma prova também, tá? Sentimentos complexos, empatia e pistas de contextualização. Tá? As histórias sociais ajudam muito quando os mediadores fazem desenhada
didaticamente, como se fosse uma historinha em quadrinho daquela situação. No mundo ideal, não seria necessário mediador. Teriam pouquíssimas crianças na sala, todo mundo teria uma super formação. Esse é o mundo ideal. Quando questionam, esse é o ideal? Sim. Mas, no mundo real, a gente não pode esperar isso acontecer, porque aquele tempo é precioso para aquela criança e para aquele jovem que passa pelo menos a metade do dia ali. E aí o sistema educacional atual raramente consegue dar conta. Então, vamos pensar no que é melhor para aquela criança naquele momento. O mediador poderá ainda generalizar os ganhos terapêuticos no ambiente em que a comunicação é mais solicitada, dar exemplo no como se lidar com as situações no dia a dia escolar, isso é muito interessante, porque eles servem de modelo. Então, eu já conheci crianças que tinham diariamente mediador e que depois pôde passar para 3 vezes por semana, porque o professor aprendeu. E depois para 2 vezes por semana e aí por diante. E isso acontece também com toda a equipe escolar. Outro dia eu fiquei emocionada quando eu soube, vieram me contar, que o rapaz que limpava o banheiro numa escola, ele comentou, não, ele suja ali porque ele tem mania de lavar a mão, mas não é de propósito, é porque para ele é muito importante lavar a mão. Então eu entendi, eu não fico chateado de limpar. Porque ele entendeu, e isso é inclusão. Então, o mediador, ele circula e ele pode ajudar nisso. E auxiliar na adaptação de materiais, a Carla também falou. É isso, obrigada.